está direcionando todas as coisas e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? O que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Me alimentar. Gostei. Quem Márcia lá falou, glória a Deus, me alimentar. Alimento da palavra do Senhor. Esse é o melhor alimento que nós podemos buscar. Alimento da palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que aumenta a nossa fé. O cantar bastante não aumenta a nossa fé, sabia? Nós falamos sobre isso a semana passada também, né? O cantar bastante não aumenta a nossa fé, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando de outras coisas. Então traga o seu pensamento para cá, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o seu pensamento esteja aqui nesse momento, na palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele tem uma direção para você nessa noite. O Senhor, Ele tem uma direção para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você não vai sair desse lugar da mesma forma que você chegou. De repente há situações, há conflitos, né, para poder se resolver, mas quando nós estamos na posição, na hora certa, o Espírito Santo de Deus vem e fala conosco e nos direciona para o dia de amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O hoje você está aqui. Você está respirando, você está com saúde, de repente enfrentando algumas situações, mas o Senhor Jesus, Ele já foi lá na frente e já resolveu todas as coisas por você. Você terá noite de paz, noite de sono tranquilo, em nome do Senhor Jesus. Em paz eu deito e durmo, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Isso é palavra de Deus, está no livro de Salmos 4. Amém, amados? Repete comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Foi dessa forma que nós começamos, a gente estava caminhando na palavra do Senhor a semana passada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou para onde o Senhor me enviar. Eu posso todas as coisas que estão escritas na palavra do Senhor. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu saberei de todas essas coisas se eu consultar a palavra de Deus. Se eu souber tudo que está escrito na palavra do Senhor, se eu consultar diariamente a palavra do Senhor, se eu ouvir a palavra do Senhor, eu saberei de todas as coisas que Ele tem preparado para mim, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Tudo que vem do Pai, amados, é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Às vezes a gente tem uma mente distorcida, né? E até criamos os nossos filhos com aquele medo, né? Com aquele medo de Deus, aquela insegurança. Olha, Deus está vendo tudo isso, né? Como se fosse o opressor, como se fosse o juiz que sentencia a morte. Não, não. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é sempre bom. E é isso que nós temos que transmitir aos nossos filhos. E hoje nós vamos continuar falando da justiça de Deus, né? Nós iniciamos a semana passada, mas nós paramos num ponto onde a gente ia começar a falar de justiça de Deus. E aí no livro de 2 Coríntios 5, o verso 21, diz assim, ó, que Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Abre na outra versão aí, Deus tornou, essa está na NVI, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Que Deus é esse que não tinha pecado? Jesus. Ele era Deus, Ele era Senhor, Ele estava com Deus e Ele era Deus.
E ele veio a esse mundo, abriu mão da sua glória, se fez servo, se humilhou, foi crucificado, mas ele ressuscitou. Amém? E ele está ao lado de Deus, e ele se fez pecado por nós, para que no Senhor nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, amados? Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? E aí a semana passada eu falei da frase também, vou falar de novo aqui, da frase do Rocky Balboa, que eu estava assistindo um filme e eu falei da frase, lembram? Lembram? Quem lembra? Amados, quando a gente está assistindo o filme também, fica focado com a sua mente cativa no Senhor, porque aí você pode ver algo de bom, né? Tirar ali algo bom, algo da parte de Deus. E a frase que eu ouvi foi essa: se nós queremos mudar, nós precisamos fazer grandes mudanças. Família aqui, né? Vai fazer uma grande mudança. Vai mudar emprego de um, vai mudar o emprego do outro, vai mudar a escola dos filhos, vai mudar de cidade, vai mudar o relacionamento com a mãe, com uma mãe que está mais próxima da outra, vai estar mais. Então, é uma grande mudança. Mas se nós queremos algo grande, nós precisamos fazer grandes mudanças. Lembra disso que eu falei? Nós queremos a bênção e queremos saber de tudo, mas não queremos fazer grandes mudanças. Nós não queremos fazer. Nós nos contentamos com o conhecimento que nós temos. Eu vou ouvir somente o que o pastor tem para falar na palavra, o que ele lê, ou os salmos que ele passa todos os dias, eu vou ouvir, mas fora isso eu não vou me aprofundar em mais nada. Ei, você quer ser grande? Você quer falar das coisas de Deus? Você quer falar da palavra de Deus? Você quer ter conhecimento? Então você precisa fazer coisas grandes, você precisa fazer grandes mudanças na sua vida, grandes mudanças na vida espiritual, grandes mudanças na sua vida, no seu trabalho, grandes mudanças na sua vida aí de escolaridade. De repente eu tenho 1 grau de escolaridade e eu almejo algo grande, mas eu não quero dar o passo maior, eu não quero estudar. E aí, você quer coisa grande? Você precisa fazer grandes mudanças. Nós chegamos numa certa fase da nossa idade, eu e mais alguns irmãos que estão aqui, que as coisas para entrar na nossa mente parece que entra rasgando. Tanta mudança essa rede social, tanta coisa que tem embutida dentro, que eu começo a ver, estudar, quando a gente começa a ver, parece que começa a rasgar o cérebro, né? Já chegou nessa fase? Já, né? Parece que entra, né? Para o jovem, né, é tão fácil, ele vai, aqui, aí você olha assim, tá, aí depois ele dá na sua mão, você olha assim, e agora? Né? Então as coisas, para a gente já vai se tornando mais difícil, mas se nós queremos mudar, nós precisamos fazer grandes mudanças. Aí a gente ia entrar em justiça, né? Você é justiça de Deus. Amém? Aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Vamos aprender o que é justiça. Justiça é dar o que é seu por direito. É receber aquilo que é justo. Isso é justiça. É qualidade do que é direito. Reconhecimento do mérito de algum justo, né? Justificar é pronunciar formalmente uma sentença de aceitação. Vou falar sobre justiça, justificar, justificação, justiça de Deus e ser justiça de Deus. Mas eu preciso esmiuçar isso aqui para que você entenda e você entre no mesmo raciocínio meu aqui da palavra do Senhor, porque o Senhor tem algo grande para fazer aí na sua vida. De repente você tem um conceito formado do que é justiça e hoje você vai sair de forma diferente daqui. Amém?
Justificar é pronunciar formalmente uma sentença de aceitação, declarar legalmente justo. Sempre traga, quando eu falar de justiça, quando eu falar de justificar, quando eu falar de justificação, sempre traga Jesus na sua mente, o que é que Ele fez por você, o que é que Ele está fazendo por você, o que é que Ele foi lá na frente e já fez pela sua vida, pela sua e pela minha vida, em nome do Senhor Jesus. Então, justificar é pronunciar formalmente uma sentença de aceitação, declarar legalmente que é justo, absolver. Quando você pensa em justo e você ouve aqui absolver, você pensa no quê? Jesus, Ele me absolveu. Amém? Jesus, Ele me absolveu. Justificação é quando o Senhor nos redime de todos os pecados. Justificação é quando o Senhor tira todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos, e coloca em nós a sua justiça, que recebemos pela fé. É uma mudança de posição, de pecador para uma posição de justo, onde o próprio Pai nos coloca nessa posição. Você pensa aí no pior pecado, na pior tragédia, na pessoa mais horrenda da face dessa terra, no maior pecador, né? Não há pecado pequeno e grande, mas a gente dá nome assim, né? Então pensa no pior pecado. A partir do momento da aceitação, a pessoa aceitou Jesus, o Senhor Jesus, ele vem e tira essa pessoa dessa situação, desse estado, e coloca no estado de justo. Agora, para a pessoa entender isso é que leva um tempo, mas no momento da aceitação, aceitou o Senhor Jesus, ele já passa daquela situação de pecador para justo diante de Deus. Passa de pecador para sendo justiça de Deus aqui na terra. Amém, amados? Então, justificação é isso, é quando o Senhor nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos e coloca em nós a sua justiça. Ele nos muda de posição. Amém? Justiça de Deus é a capacidade de estar diante de Deus. É a capacidade de estar. Pensa nisso, amados. Pensa nisso. Você aceitou o Senhor. Você era um pecador. Aí você aceitou o Senhor, se arrependeu dos seus pecados. A partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, olha só, aí você entra nessa justiça de Deus aqui, ó, que é a capacidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, complexo de inferioridade ou condenação, chamando na hora, chamando de Pai, como se o pecado jamais existisse. Isso quem faz é o Senhor. Isso quem faz é Deus. Você sai de uma situação, por isso que a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado quando a gente repreende o nosso filho. Porque a forma que a gente repreende o nosso filho, chama a atenção do nosso filho, que ele está fazendo algo de errado, quem já fez isso? Fala, olha, o papai do céu está vendo. Quem já fez isso? Né? Eu já fiz isso. Papai do céu está vendo. Aí a gente já coloca na mente da criança, desde pequeno, que olha, papai do céu está vendo essa coisa errada que você está fazendo. Né? Como se o Senhor fosse punir a criança. E o Senhor, Ele não pune ninguém. A gente ensina os nossos filhos
de forma errada. E a criança, eu fui criado assim, nós crescemos dessa forma. Aí quando a gente entende a palavra do Senhor, é que é desconstruído isso da nossa mente. Mas nós crescemos dessa forma. Olha, papai do céu, mas papai do céu, você precisa entender, para você primeiro, que Ele é o nosso Senhor, que é o nosso papai querido, e que Ele nos aceita da forma que nós chegamos diante dEle, e já na hora, quando você aceita o Senhor, Ele está de braços abertos para te receber. Senhor Jesus, eu te recebo sobre a minha vida. A partir desse momento aqui, toda condenação, todo pecado, toda culpa, todo sentimento, aquela mulher pecadora que foi pega lá em adultério, ela foi pega em adultério e as pessoas queriam apedrejá-la. E aí Jesus, ele falou o quê? Estava lá junto lá, e aí falou assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento ali, o Senhor Jesus falou assim para ela, né? Vá, se ninguém te condena, nem eu te condeno. Naquele momento ali, ela aceitou o Senhor, ela recebeu o Senhor. Já naquele momento, ela já passou de prostituta para uma filha de Deus. Pensa nisso, que poder que é esse, amados? De condenada para filho de Deus. É claro que tem situações na nossa vida onde nós fazemos coisas erradas. E aí, aqui nessa terra, se eu roubei, se eu matei, se eu prejudiquei alguém, foi para a justiça, e de repente eu vou para a cadeia, e lá na cadeia eu me arrependo, é claro, eu não vou sair da cadeia. Por quê? Porque eu fiz aqui nessa terra, então eu vou pagar lá na justiça. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos do Senhor, eu já saio já dessa situação de condenado para filho de Deus. É imediato isso, como se nunca tivesse. Olha só isso, amado. Você passa a chamar, você chama o Pai, chama Deus de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido sobre a sua vida. Jamais tivesse. E aí a gente ouve pessoas relembrando, né, dos nossos pecados. Pessoas relembram, olha, mas, né, e apontando os nossos pecados, apontando os nossos erros. Quem já não foi apontado aí? Eu fui já. Mas você, olha, mas você fez, olha, mas você. Nós somos apontados. Mas aí nós temos uma resposta, né? Para dar. Nós podemos olhar para a pessoa, no olho da pessoa, olhar no olho, pedir perdão, sim, a pessoa, porque nós precisamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão à pessoa e falar, olha, eu te perdoo, eu peço perdão para você, mas hoje eu não faço mais nada de errado. Hoje nenhuma acusação há, nenhuma condenação há sobre a minha vida. Hoje eu sou filho de Deus, hoje eu sou justiça de Deus nessa terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. O Senhor, Ele nos recebe e olha para nós como se nós nunca tivéssemos feito algo de errado. Isso é poderoso, que possamos gravar isso no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, justiça de Deus é essa capacidade de estar diante de Deus sem medo. Eu estou diante do Senhor sem medo, eu estou diante de Deus sem culpa, sem complexo de inferioridade. Eu não sou menos. Você que está ouvindo a palavra de Deus, diante do Senhor, você não é menos que o pastor, você não é menos que o obreiro, você não é menos que o pessoal que louva.
Não tem esse complexo de inferioridade mais, você não é menos. Um ser humano olha para o outro, diminuindo e fazendo diferença de um e de outro. Mas o Senhor, o nosso Pai, nos vê como iguais. A partir desse momento, há uma diferença. Há a diferença quando você não é filho e quando você é filho. Todos são filhos de Deus? Não, não são todos que são filhos de Deus. Para se tornar filho de Deus, é necessário receber o Senhor Jesus como o único, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida. A partir desse momento que você recebe, você reconhece o Senhor, reconhece os seus pecados. Não, eu quero mudar minha vida, eu não quero mais minha vida de pecado, eu quero receber o Senhor, eu não quero mais a idolatria, eu quero o Senhor, eu não quero essa vida, eu quero o Senhor sobre a minha. A partir desse momento, a gente se torna filho de Deus. E aí, filhos de Deus, o Senhor não faz acepção, o Senhor não faz diferença entre um e o outro. Agora, há diferença entre o filho e o que não é filho. Aí é uma grande diferença, sim. Amém, amados? Entendeu? Entendeu? Em nome de Jesus. Ser justiça de Deus. Ser justiça de Deus é a condição instantânea, rápida, que eu acabei de falar, a condição instantânea do crente no momento em que nasce de novo. Ele recebe, olha só isso, amados, ele recebe a própria natureza, de Deus, que é justa, ou seja, torna-se justiça de Deus. No momento em que recebe o Senhor Jesus, a pessoa se torna justo, se torna justiça de Deus. No livro de Romanos 5, o verso de número 9, para que a gente possa entender, tudo isso aqui é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. A gente precisa entender a palavra de Deus. A bandeira vai ficar de pé. Os países continuarão de pé, em nome de Jesus. As nações continuarão de pé, em nome de Jesus. Romanos 5, verso 9, diz assim, cadê? No meu está diferente. Como agora fomos justificados. Oi? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, por meio de Jesus. Romanos 5, o verso de número 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, ele não consegue realizar as coisas com os seus esforços ou boas obras. Ele não consegue realizar, ele não consegue ser justo com as suas obras ou com as suas próprias forças. É um dom, somente nascendo de novo. Ele consegue ser justo somente nascendo de novo. Romanos 1, o verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é por fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê. Você está aqui porque você crê. Você está aqui porque você crê na palavra do Senhor. Você está aqui porque você crê no poder de Deus. Você está aqui porque você crê no Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, morreu pelas nossas vidas e está ao lado de Deus. E Ele não nos abandonou, mas deixou o Seu Espírito Santo para nos consolar em todos os momentos, em nome do Senhor Jesus.
É importante nós compreendermos o que é a justiça de Deus, amados. É importante. Amém? A condição de morte espiritual. Morte espiritual, o que que é? Separação de Deus. Morte espiritual, separação de Deus, causada pelo pecado do homem, gerou nesse homem um senso de condenação tão forte nele, que mesmo depois de nascido de novo, ele continua com um complexo de inferioridade que o faz um covarde diante de Deus. Como assim, pastor? Vamos terminar essa frase aqui. Isso rouba dele, rouba do crente, rouba do nosso irmão a fé em si mesmo, no homem, em Deus e em sua palavra. Essa consciência do pecado o deixa aprisionado e ele não ousa aproximar-se de Deus, pois pensa que não é bom o bastante para orar e ter a resposta em suas orações. Quem já se sentiu indigno de estar na presença de Deus, como se estivesse sujo, como se não pudesse se aproximar da presença de Deus? Quem já se sentiu assim, por causa de alguma coisa que fez de errado? Eu já me senti assim. Quem já se sentiu assim? A gente, acho que todos nós já passamos por esse processo. Poxa, mas eu não falo palavrão, tá, amados? É um exemplo. Eu falei palavrão, mas eu falei aquele palavrão e agora eu vou orar. Como que eu vou falar isso? Como que eu vou orar? Como que Deus vai me ouvir? E aí a gente, como eu acabei de ler, a gente se acovarda nessa situação e fica com esse receio, fica com esse complexo de inferioridade e ao invés de se aproximar, faz o quê? Afasta. Aí no dia seguinte, você erra o alvo de novo e dá outra tropeçada, desce mais um degrau. E aí, poxa, aí você deu a hora de acordar que você orava antigamente, ou que você orava na hora de dormir, enfim. E aí você fala, eu vou entrar na presença de Deus. Não, mas como que eu vou entrar na presença de Deus? Eu estou magoado, entristecido, estou com ódio daquela pessoa, eu fiz tal situação, eu traí a minha mulher, eu xinguei a outra, eu cobicei, sabe? Aí você desce mais um degrau. E vai se afastando, e vai se afastando. Nós nos sentimos indignos de entrar na presença do Senhor Jesus, de entrar na presença de Deus. Para nós entrarmos na presença do Senhor, nós temos vários exemplos de homens de Deus que erraram feio. Nós temos exemplo de Davi que errou feio, fazia coisas, só que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era rápido. Ele era rápido em abrir o coração para o Senhor. Ele era rápido para falar, Senhor, me perdoa. Você não consegue nas suas forças, amado. A gente erra o alvo, né? Porque nós pecamos, mas nós não somos pecadores. Nós pecamos, há uma diferença aí. Pecamos, nós erramos o alvo. Erramos o alvo. Então, eu errei o alvo, eu tropecei. Vai se aproximar do Senhor. Chegou a hora da sua oração. Senhor Jesus, dá nome para o pecado, amados. Dá nome. Não fala perdoa todos os meus pecados. Dá nome. Senhor, olha, eu falei aquele palavrão, o Senhor viu o que eu falei. Eu quis mal da minha esposa. O Senhor viu o que eu queria. Porque o Senhor conhece, som dos meus pensamentos. Sabe aquela situação, pai? Então, eu olhei mesmo. Mas eu quero abrir o meu coração aqui, eu quero
rasgar o meu coração e eu me arrependo disso. Não leve em consideração, aí você fala, no nome de Jesus. Porque Jesus, ele está entre eu e Deus, entre você e Deus. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos no nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele se coloca diante do Pai e fala, ó, eu morri por causa dele. Aleluia! Eu morri por causa dele. E aí quando você abre o coração ao Senhor e declara os seus erros diante do Pai, amado, aí daí para frente é só festa, é só abrir o coração para entrar na presença do Senhor. E aí você vai ter forças para não cair no dia seguinte. E você vai se tornando íntimo do Senhor a cada dia. E não vai se afastando, degrau por degrau, se afastando da presença do Senhor. Eu vou ler de novo esse texto. Então, a condição de morte espiritual, né, que traz morte espiritual, que traz separação de nós e Deus, causada pelo pecado no homem, gerou um senso de condenação tão forte em nós, que mesmo depois de nascido de novo, mesmo depois de ter recebido o Senhor Jesus, ele continua com um complexo de inferioridade que o faz um covarde diante de Deus. E isso rouba do crente a fé em si mesmo, no homem, em Deus e em sua palavra. Essa consciência de pecado o deixa aprisionado e ele não ousa aproximar-se de Deus, pois pensa que não é bom o bastante para orar e ter a resposta em suas orações. Quem lê a Bíblia aqui, lembra, eu falando desse texto aqui, lembra daquele samaritano, lembra? É samaritano? Não, é samaritano? O cobrador de impostos, ele não ousava chegar diante do Senhor, chegar diante de Deus. O que se achava diante de Deus lá, né? O fariseu se aproximou lá, Senhor, ainda bem que eu não sou como esse, acho que é publicano, como esse publicano, que fez isso, que fez aquilo outro, e usando palavras bonitas, né? Aí o outro falou assim, Senhor, eu não posso nem me aproximar de Ti, porque são tantos os meus pecados, e batia no peito. Qual oração que o Senhor ouviu? Qual oração que o Senhor ouviu? Então nós precisamos abrir o nosso coração diante do Senhor. Precisamos retirar essa consciência de pecado e senso de condenação para desenvolvermos uma consciência de justiça que Jesus tornou disponível para nós por meio da redenção e então reinar em vida pela graça e pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? O Senhor Jesus tornou disponível essa justiça para todos nós. É a justiça que coloca o homem regenerado perante Deus em uma posição perfeita. Amém? Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados por quê? Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justiça, amados, é fundamental para vivermos uma vida de autoridade espiritual. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Na terça-feira na ADEF a gente falava de batalha. A gente falava de batalha espiritual. Que a nossa batalha, a nossa luta é espiritual. Se nós sabemos quem nós somos, e aí nós vemos a respeito da batalha espiritual, nós entendemos, na ADEF nós falamos sobre que a nossa luta não é contra carne e sangue. Que a nossa luta ela é regida no mundo espiritual, contra potestades do mal. A nossa luta não é contra pessoas. A partir do momento que nós passamos a ter esse entendimento, nós vamos guerrear de forma diferente
contra o inimigo das nossas vidas. O inimigo das nossas vidas não é a pessoa que está à nossa frente, ou ao nosso lado, ou atrás de nós. Amém? O seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado, amado. O seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado. Passa a entender isso em nome do Senhor Jesus Cristo, para você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz. Perdoa, libera, não carrega o pecado do outro sobre os seus ombros, é pesado demais. Amém? A pessoa que está do seu lado não é o seu inimigo. O seu inimigo quem que é? Quem que é o seu inimigo? Quem é o seu inimigo? Belial. Está com medo de falar o nome dele? É. Ele vem pecando desde o princípio. Belial, Satanás, a antiga serpente. É. Ele vem e lança as situações na mente. E às vezes usa pessoas para querer tirar a nossa paz. Mas aí se ele usou a pessoa, então você não tem que lutar contra a pessoa. Você tem que lutar contra quem? Há momento de você responder na hora para a pessoa, responder em amor, e há momento em de se calar, ir para o seu quarto e repreender o cão que está querendo destruir o seu relacionamento, que está querendo destruir a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Você tem essa ousadia para chegar diante de Deus e estar com o Senhor. E você tem ousadia para expulsar esse inimigo aí do seu relacionamento, e expulsar esse inimigo aí da sua casa, da sua vida, em nome do Senhor Jesus. É o Senhor quem te deu essa ousadia no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. É a justiça de Deus que nos capacita a andar de modo digno, como verdadeiros filhos de Deus. Amém? Repete comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou, eu irei. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Você que vai dizimar e ofertar, traga seu dízimo, a sua oferta até a frente, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Eu queria que o pastor Júlio viesse orar, em nome de Jesus. Chegou na hora certa, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vai saber chegar na presença de Deus agora? Vai saber chegar na presença de Deus agora, amado? Em nome de Jesus. Amém. Então não tem como você ficar mais com aquele complexo de inferioridade, o ter medo de se aproximar, mas uma coisa é certa, você precisa se arrepender dos seus pecados. É verdade, Jesus. E não praticá-los mais. Amém? E não praticá-los mais. Pedir força ao Senhor para caminhar em novidade de vida todos os dias, em nome de Jesus. Maravilhoso, eterno e soberano Deus. Queremos neste momento, papai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, primeiramente lhe agradecer, ó Deus, por ter nos dado esse privilégio, pai. Por ter nos dado essa alegria de mantermos esta comunhão com o corpo e com o Espírito Santo, pai. E saber, Deus, que quando eu estava subindo aquela escada, eu ouvi, Deus, um anjo dizendo que nós não sairíamos daqui da forma que entramos, Pai. Senhor, eu creio nesta palavra, meu Deus, porque a Tua palavra diz que onde tiver dois ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor está presente, Pai.
E aonde o Senhor está, algo diferente tem acontecido, papai. Eu creio que nessa noite não será diferente, Pai. Eu creio que nessa noite algo grande o Senhor vai fazer no meio do teu povo, papai. Porque nós cremos, Senhor, porque nós cremos, Pai. E eu lhe peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, aproveitando essa oportunidade, Pai, o Senhor possa enviar anjos nos lares, Senhor, visitando os lares, Senhor, tirando as preocupações, Senhor, tirando o espírito de insônia, Senhor. Pai, lhe peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, visita os teus servos, suas servas, Senhor. Visita aqueles que não puderem estar aqui nessa noite, Pai. Não sabemos qual é o motivo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor, o profundo e oculto de cada vida, papai. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Visita, papai, visita cada lar, visita cada membro, cada visitante, Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, tirando todos os obstáculos, todo impedimento, todo espírito de enfermidade, Senhor, que estiver alojado, seja no quarto, na sala, na cozinha, que nessa noite venha cair por terra, em nome de Jesus, Senhor. Porque assim nós cremos, papai, porque assim nós confiamos, Senhor. A tua palavra diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Pai. Senhor, nós também estamos aqui esperando com paciência em Ti, papai. Porque o Senhor é o único que pode todas as coisas, como nós ouvimos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, abençoa, papai, a vida de cada um daqueles que aqui estão nessa noite, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Pai, visita a pastora Simone, Senhor. Senhor, visita o estado de saúde, papai, essa recuperação, Senhor. Todos aqueles que estão passando por um processo de enfermidade, Senhor. Pai, visita nessa noite, restaura, Senhor. Senhor, conceda a cura, Senhor, cicatriza a ferida, Pai. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, porque assim nós cremos, porque assim nós confiamos, papai. Nós confiamos no teu infinito poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cremos, Senhor, que ainda esta semana, papai, o teu Espírito Santo, Deus, venha nos trazer um grande testemunho para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. E as palmas louve ao Senhor. Aleluia. Deus. Amém, amados. Tem louvor aí? Cantar? Em nome de Jesus. Cantar, amados. Vamos louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. Posso te dar tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre.
Você me libertou, obrigado, Senhor, e me curou. O que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre, teu amor dura 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 para sempre. Em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Aleluia. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso Aleluia. 2. Tudo que vem dele é bom. Amém. Erga suas mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Amém, amados. Segunda-feira temos live à noite, terça-feira temos live, quarta-feira estudo bíblico, quinta-feira pastor e a pastora, sexta-feira oração aqui no templo, live com as crianças e assim segue a semana inteira. Amém? Terça-feira a DEF e live também. Amém, amados? Você que conhece alguém que tem algum vício, ou a família que está passando por esse processo, que tem alguém também que está nessa situação, terça-feira às 19 horas é o nosso encontro aqui. Amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Dura para sempre, teu amor dura para sempre, teu amor dura para sempre. Vai encerrar.
posso te dar.